Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia. Vamos à sequência aqui nas nossas aulas do nivelamento. Agora na nossa nona aula do nivelamento sobre correntes marítimas. Então na aula de hoje vamos destacar aqui as características das principais correntes marítimas que atuam aqui no nosso planeta. Então, as correntes marítimas elas vão ser definidas como porções de água que se movem pelas grandes tensões oceânicas. E essas correntes marítimas elas vão ter aqui características que vão destacá-las, como a salinidade, a temperatura, e a partir dessas características, vamos estabelecer uma relação direta das correntes marítimas com os climas do planeta, tá? Principalmente em função da variação de temperatura na superfície oceânica. Então, a partir dessa relação das correntes marítimas, da variação de temperatura, da relação que isso vai ter com o clima, nós vamos classificar as correntes marítimas como um importante fator climático, que nós já estudamos em aulas anteriores. Sabemos que os fatores climáticos eles ajudam na definição, na determinação dos climas. Então nós sabemos que o aquecimento desigual da Terra vai aquecer de maneira também desigual as águas oceânicas, e isso vai provocar ali, juntamente com o sistema de ventos, o deslocamento dessas grandes massas líquidas. No caso aqui a gente chama de correntes marítimas ou marinhas. A movimentação das correntes marítimas tem início nas regiões frias, próximas aqui aos círculos polares. Essas massas de água gelada, elas vão se alimentar dessas correntes frias que se deslocam para a região intertropical. E as correntes marítimas, elas têm uma direção. E a direção das correntes marítimas ela não será no mesmo sentido nos dois hemisférios. No hemisfério norte, elas vão percorrer o sentido horário. Já no hemisfério sul, elas percorrem o sentido anti-horário. Isso vai se dar em função do movimento de rotação da Terra, que vai provocar um direcionamento dessas correntes de maneira desigual. Então, no hemisfério norte, elas percorrem o sentido horário. No hemisfério sul, será o sentido anti-horário. A direção que elas assumem é importante, não só pela questão climática, mas também para definir o deslocamento de várias espécies animais marinhas. Então, muitas espécies elas vão se definir o local de alimentação, de reprodução, em função da direção das correntes marinhas. Então é preciso saber qual é a direção. E sem contar que isso também vai influenciar, conhecer o direcionamento das correntes marítimas, vai ajudar também na atividade pesqueira. Então nós observamos aqui que as massas vão iniciar o movimento das áreas frias em direção às áreas intertropicais, da zona intertropical, das áreas mais frias para as áreas intertropicais. Aí nós vamos ver aqui nessa próxima apresentação, ó, as correntes frias elas vão se aquecer à medida que se aproximam das zonas intertropicais, da zona intertropical, e vão se transformar em correntes quentes, fechando assim o círculo, de uma área fria para uma área quente. Então, de onde há maior densidade para uma área que vai apresentar menor densidade. Nós ainda podemos destacar aqui como outros fatores responsáveis pelas correntes marítimas, o deslocamento dos ventos, das massas de ar, como nós já vimos também em aula anterior, além da questão da variação da temperatura, da salinidade, da pressão atmosférica e também do relevo submarino. Também impacta no direcionamento das correntes marítimas. Sem contar a forma dos continentes, das ilhas, que também tem interferência no deslocamento dessas grandes massas líquidas que circulam pelo planeta. Todos esses fatores vão ser responsáveis pelas características e pelo direcionamento das massas de ar. Mas o mais importante de todos eles vai ser a temperatura, é um dos mais importantes, que é ela que vai conferir essa dinâmica das águas oceânicas. Porque nós vamos ter correntes marítimas diferenciadas em função da temperatura. Nós temos dois tipos, né? As correntes quentes e as correntes frias. As correntes quentes, elas têm como origem a faixa equatorial do planeta, que nós já conhecemos aqui, ó, linha do Equador. Essa faixa equatorial,
eu tenho aqui as correntes quentes, que recebem maior insolação. Vamos fazer com que nessa região essas correntes desloquem com mais rapidez do que as demais correntes, que das áreas frias. Tá? Então, nessa região aqui equatorial, as correntes marítimas se deslocam com mais rapidez do que as provenientes de áreas frias. Também nós vamos ter que nessa região uma evaporação muito maior do que as áreas frias. Recebe maior insolação, a temperatura vai ficar mais elevada, vai aumentar aqui a evaporação dessa massa líquida. Já as correntes quentes, elas têm como origem as faixas, as regiões polares, nas altitudes mais elevadas, né? Por isso que elas vão ser mais frias, vão se deslocar aqui em direção à região, à linha do Equador. Elas são, como nós já sabemos, são áreas mais frias, a densidade vai ser mais intensificada dessas correntes, né? E também costumam ser, essas correntes vão ter maior profundidade, o deslocamento também vai se dar de maneira mais lenta. A evaporação também vai ser menor, fazendo com que nessas áreas elas recebam menos umidade e chuvas. Aí nós temos aqui as principais correntes, que são correntes quentes, nós vamos destacar aqui as seguintes correntes. As correntes das Guianas, a região das Guianas Sul, as correntes aqui que a gente vai ter do Golfo do México e a corrente do Brasil. Tá? Essas serão as correntes mais importantes que nós vamos ter. A gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho para vocês as correntes. E nós temos também as correntes frias. Quais serão as mais relevantes para a gente? A de Humboldt, nós temos aqui, essa vai estar aqui na América do Sul, e a gente tem a corrente do Brasil, que a gente vai também trabalhar, e a Circumpolar Atlântica, também é outra corrente importante para a gente. Tá? Então, nesse slide aqui ele está mostrando aquelas correntes que eu havia comentado no slide anterior. Nas áreas tropicais, correntes quentes, correntes sul-equatoriana, que é no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico e também na parte Índica. A norte equatorial, que ele está mostrando aqui para a gente, que vai se dar no Atlântico e no Pacífico, né? Que ele está fazendo esse destaque. A corrente do Brasil, que vai ser importante aqui para uma corrente quente. A corrente do Golfo do México, tem influência lá no hemisfério, na parte mais ao norte do hemisfério norte, vai influenciar aqui a região da Europa, a região dos polos e das monções, que ele também está mostrando aqui para a gente. Tá? Também é uma outra corrente importante aqui na nossa estrutura do sistema de correntes marítimas. Quando a gente fala aqui das correntes marítimas quentes, elas vão ser importantes, que elas vão ajudar a aquecer as águas das latitudes mais elevadas. Elas vão transmitir esse calor para as regiões litorâneas dessas regiões. Ele está como exemplo aqui, ó, a corrente do Golfo do México. Então essa corrente torna mais quente o clima dos países do oeste europeu. Então vai impactar aqui o clima lá do oeste europeu. Uma corrente tem origem aqui na região do México, ela vai em direção a essa região norte do hemisfério norte, que vai ajudar aqui a aquecer essas águas, evitando até o congelamento, e vai influenciar o clima do oeste da Europa. As correntes frias, ó, Humboldt aparece aqui, ó, aquela que eu falei para vocês, e a corrente circumpolar antártica, ela aparece aqui de maneira mais detalhada. Então elas vão alterar a umidade do ar, dificultando a evaporação das águas. Essas massas de ar, essas correntes, melhor dizendo, elas vão impactar a questão da umidade, que elas vão chegar a essa região, elas vão ajudar aqui a retirar a umidade do ar. As massas de ar quente que se esfriam, ao chegar no continente, essas massas estão secas, favorecendo litorais secos e existentes de desertos nessas regiões. Eu vou dar o exemplo aqui, deserto do Atacama, na América do Sul aqui, ó. Então essas correntes frias, elas vão retirar a umidade das massas de ar.
quando essas massas de ar chegam aqui na região continental, elas vão estar desprovidas de umidade. Isso vai favorecer o litoral ser mais seco nessa região e também a formação dos desertos, tá? Que nós também vimos em aulas anteriores, quando a gente fala aqui em formação do deserto, tem que lembrar da atuação dos ventos contra-alísios, aqueles ventos que têm origem na região dos trópicos, né? Acima ali do trópico de Câncer e do trópico de Capricórnio. Aqui no caso, a gente está falando, quando a gente está no hemisfério sul, está falando do trópico de Capricórnio. São ventos que vão formar nessa região ali, 30 graus sul, eu formo uma área de alta pressão, temperatura mais elevada, temperatura mais baixa, né? Alta pressão, a gente sabe que é áreas mais frias e o ar mais seco, formando uma área de alta pressão, uma área anticiclonal, uma área que vai ser dispersora de massas de ar. E esses ventos vão ser ventos aqui secos, por isso que eu tenho a existência dessas características climáticas nessa região. E só para a gente se localizar aqui um pouco melhor, quando eu falei aqui o deserto de Atacama, a gente sabe que aqui na América do Sul, mas a gente está falando do quê? De qual país? Está falando do Chile. Na porção norte do Chile, eu tenho a existência desse deserto, que ele vai até ali, aproximadamente a fronteira com o Peru, tá? E nessa região que ele está falando que é a ocorrência desse tipo de deserto. Aqui nesse exemplo que ele dá para a gente do Atacama, dessas correntes frias que vão alterar a umidade, para vocês terem uma noção, o deserto de Atacama, ele é considerado o deserto mais seco de todos os desertos que eu tenho no mundo. A precipitação média da região é de apenas 1 milímetro ao ano. Tá? Então, é extremamente seco. Influência dessas condições ambientais, essas condições físicas que eu acabei de falar para vocês, das correntes marítimas e também dessas massas de ar. Agora aqui a gente vai destacar uma função importante das correntes marítimas frias, que é a questão do fenômeno da ressurgência. Então a gente vai ter uma movimentação vertical das águas das correntes marinhas mais profundas, que eu vou chamar de ressurgência ou chamo de afloramento. Então, esse movimento vertical que vai ter origem a 100, 200 metros de profundidade, pela atuação aqui dos ventos correm paralelamente à costa, eu tenho o fenômeno da ressurgência. Isso vai ser importante por quê? Porque vai ser uma função aqui ambiental. Eu vou movimentar aqui essas águas frias mais profundas, elas vão fazer emergir à superfície, ou próximo da superfície, matéria orgânica. Vão fazer isso, vão fazer aflorar, ressurgir matéria orgânica que é rica aqui em nutrientes. A gente está falando aqui dos fitoplânctons, que vão remover ali o fundo dessas regiões oceânicas e vão aflorar a superfície essa matéria orgânica. São esses depósitos orgânicos, né, de fitoplânctons que vão servir de alimentos, essas microalgas, para os cardumes de peixes. Isso vai ser importante para a piscicultura e vai trazer vida para essa região, mais a superfície aqui dessas porções marinhas. Então, como eu havia comentado no slide anterior, aqui só reforçando, então a ressurgência, o afloramento, esse movimento vertical da água, que tem como origem a 100, 200 metros mais ou menos de profundidade, pela atuação dos ventos, vai aflorar a parte mais superficial aqui das massas líquidas, nutrientes trazidos aqui de grandes profundidades, fitoplânctons. Isso vai promover o que? Uma abundância, vai favorecer a vida marinha. E que também vai ser importante para a atividade pesqueira. Aí nós vamos destacar aqui dois locais. Inicialmente aqui a costa do Peru, uma região que vai receber bastante aqui. Essa atividade pesqueira vai ser bastante favorecida, porque o fenômeno da insurgência ele vai ser muito comum nessa região. Né? Essas águas, essas correntes frias, vão ajudar aqui a favorecer a atividade pesqueira nessa região. E também no Brasil, na região de Arraial do Cabo. Também uma área importante aqui onde o fenômeno da ressurgência vai trazer aqui bastante vida, bastante abundância à vida marinha. No caso aqui peruano, a gente está falando aqui
das correntes, uma corrente fria, né? A corrente de Humboldt é essa corrente que vai ser importante para fazer ressurgir, aflorar essas massas, esses nutrientes, melhor dizendo, que vêm das partes mais profundas, né? Que quando chegam à superfície, eles vão servir de alimentos lá para os peixes, para os demais animais marinhos. Já quando eu falo da região de Arraial do Cabo, aqui no sudeste do Brasil, uma corrente que vai ter impacto vai ser chamada corrente das Malvinas. Tá? Então, as correntes das Malvinas aqui vão favorecer o fenômeno da ressurgência nessa região de Cabo Frio. Desculpa, Cabo Frio não, Arraial do Cabo. Cabo Frio é uma cidade vizinha aqui, Arraial do Cabo, mas o fenômeno em si acontece na região de Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Então, para a gente encerrar essa parte da ressurgência, vamos só aqui reafirmar aqui o que nós havíamos falado anteriormente, que esse é um fenômeno que é um fenômeno oceanográfico, que eu chamo lá da ressurgência ou do afloramento. A gente não pode deixar de destacar aqui quando a gente fala da ressurgência e quando dá os exemplos aqui, inicialmente em relação à costa do Peru, a gente tem que lembrar, como eu já havia comentado com vocês, da importância da corrente de Humboldt. Ela vai ter por característica, na verdade, ela vai ser a mais fria, né? Uma das frias, a mais fria que eu tenho no mundo, que ela passa na região do Oceano Pacífico. A gente vai voltar aqui para mostrar um outro slide para vocês, para ficar mais fácil aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Essa corrente, ela é que vai ser a razão de ser da ressurgência na região do Peru, porque ela vai ser rica em nutrientes, rica em vida animal, e vai ajudar aqui a explicar esse fenômeno. E também vai estar relacionado a um outro fenômeno que a gente vai trabalhar mais à frente, que é o fenômeno do El Ninho e da Laninha. Vamos aproveitar que a gente está reforçando aqui a das correntes, para falar daquelas correntes que vão atuar no Brasil, né? Eu já havia comentado com vocês, já que eu falei aqui da ressurgência, lembrar aqui que na região de Arraial do Cabo, né, no litoral sul aqui, Fluminense, eu vou ter a corrente, não será a corrente de Humboldt, vai ser uma outra corrente, já vai ser a corrente das Malvinas. Vamos voltar aqui no slide para a gente poder enxergar melhor essa corrente. Então aqui no caso do Brasil, tem a corrente do Brasil. Essa corrente ela vai ser afastada por essa corrente mais fria, que aqui no episódio mostrando especificamente com o nome que eu falei para vocês, mas ela vem das regiões mais frias aqui, do sul da América do Sul, e ela vai trazer também essa vida marinha rica em nutrientes para essa região, ajudando aqui bastante na questão do fenômeno da ressurgência na região de Arraial do Cabo. Então nós temos duas áreas importantes da ressurgência. O Peru, por ação da corrente de Humboldt, e aqui no Brasil, na região de Arraial do Cabo, pela ação da corrente das Malvinas. Tá? São duas correntes frias que vão atuar modificando aqui a sistemática dessas áreas. Que aqui é uma corrente quente, que tem mais atuação, mas de tempos em tempos eu tenho a ocorrência aqui da ressurgência por ação da corrente das Malvinas. E aqui já a corrente de Humboldt, que é mais comum aqui nessa área. Falando ainda das correntes, uma outra corrente importante que para a gente não pode deixar de falar é essa corrente aqui de Bengala. Tá? Aqui na porção oeste do Oceano Atlântico Sul, próximo aqui na região do oeste da África, né? Nessa área aqui, né? Corrente de Bengala, é uma corrente extremamente importante, que vai ser uma corrente fria. Essa corrente fria, ela vai ajudar a explicar na região africana a existência aqui dos grandes desertos. Então vai se dar muito em função dessa corrente fria que está aqui, ó. Essa corrente aqui vai ajudar a explicar a formação dos desertos, que o ar vai chegar na parte continental seco. O ar chegando seco, ele ajuda a criar condições aqui para que haja a corrente dos desertos. Então nós temos as correntes que eu acabei de falar. A corrente que nós vimos aqui. Essa corrente aqui inicialmente, a de Humboldt,
a corrente do Brasil, das Malvinas, que vai passar por aqui, corrente de Bengala, que é outra corrente importante, que eu acabei de comentar com vocês, quem tem que saber também. Essas são correntes que vão ter destaque no mundo. Além dessas correntes, nós vamos ter também uma outra corrente importante, que eu não havia comentado ainda, mas que ela também a gente precisa guardar o nome dela. Está aqui, ó, a corrente Labrador. Lá na região polar tem uma corrente também marítima importante. Vai se formar de uma massa de águas frias, né? É importante que ela vai impactar toda a costa leste do Canadá e ela vai se unir com a corrente da Flórida, uma outra corrente que, apesar de não aparece aqui, ela vai se encontrar com uma corrente aqui na Flórida, nos Estados Unidos, tá? Essa corrente fria, né? A massa líquida fria, ela ajuda a resfriar as temperaturas da região por onde ela vai passar. Tá? Então é importante essa corrente também, a corrente do Labrador. Então, essa corrente do Labrador, ela vai ter origem aqui na região polar. Eu falei aqui da ilha, mas não acabei falando qual ilha, né? A gente está falando aqui da Groenlândia, tá? A origem está lá na Groenlândia. E ela vai seguir da porção sul da ilha da Groenlândia, né, até a região da Flórida, lá nos Estados Unidos, onde ela vai provocar uma série de mudanças. Uma dessas mudanças, só para a gente fechar aqui, que ela vai promover aqui no período do inverno nos Estados Unidos, ela promove o congelamento das águas aqui do litoral do estado de Nova York e do estado de Maine, tá? Então essa corrente ela vai ter esses impactos aqui no clima da região. Agora a gente vai trabalhar um outro fenômeno que também tem muito a ver, bastante a ver, está diretamente relacionado com a atuação das correntes marítimas, que é o fenômeno do El Niño, o menino, né? Então vai ser um fenômeno oceânico, que eles chamam de fenômeno irregular. Por quê? Porque vai ter um aquecimento anormal, fora do padrão observado, das águas superficiais da região central do Equador e leste também dessa porção equatorial, só que aqui no Oceano Pacífico, ó, nessa imagem aqui, ó, a porção central e a porção que na verdade nós estamos aqui no leste, né, da região da linha do Equador aqui na borda leste do Oceano Pacífico, nas proximidades aqui da América do Sul. Tudo bem? É o chamado El Niño. Por que tem esse nome? Nós sabemos lá porque ele tem, geralmente ele ocorre ali no período próximo ao Natal, e por fazer alusão a essa época, foi atribuído o nome lá de El Niño. Então esse fenômeno aqui, o El Niño, ele tem uma ocorrência na faixa ali de 4, 7 anos, onde ele vai impactar aqui de maneira significativa o clima do planeta. Ele vai alterar o padrão climático, né? Ele promove aqui mudança no regime de chuvas, por exemplo, na região aqui da Europa, período de inverno. Esse aquecimento anormal das águas do Pacífico, isso vai impactar as massas de ar e vai impactar a temperatura lá da região da Europa, da porção do continente europeu, né? Esse aquecimento das águas aqui do Oceano Pacífico, do leste do Pacífico, ele vai provocar mudanças também aqui no subcontinente, na América do Sul. Que mudanças são essas? Vai aumentar aqui a quantidade de chuva, o índice pluviométrico vai se elevar na região aqui na porção sudeste aqui da América do Sul, né? Na porção sudeste, principalmente aqui no nosso caso, no Brasil, a gente tem a ocorrência maior de chuvas nessa porção sudeste. Também vai provocar essa elevação aqui dos índices de chuva, dos índices pluviométricos, no sudoeste e no sul dos Estados Unidos. Então, na porção sul do continente americano e sudoeste, também tem uma elevação dos índices pluviométricos. E, por outro lado, provoca aqui um aumento das secas na região nordeste do Brasil. Tem uma intensificação das secas no nordeste, não só na região nordeste, mas também tem na região aqui do sudeste asiático, também
eu vou ter um período bastante intenso aqui de seca nessa região, até pegando uma área maior, de maior extensão aqui do que da região Nordeste, na região aqui da Ásia, né? Nós temos um impacto maior na questão da seca. Eu pego uma área aqui, uma extensão muito maior, também na região da África, aqui no sul da África também eu tenho um impacto considerável ali na questão das secas, principalmente na região sul e sudeste da África, né? Vai se tornar um clima bastante seco e quente, né? E na região da Austrália também eu tenho esse fenômeno, mas aí também ao sul da Austrália eu também tenho o aumento da período de seca nessa região. O outro fenômeno que nós temos aqui, que é menos recorrente, né, e seus efeitos são menos intensos do que o El Niño, é o fenômeno da Laninha, né? E esse vai ser caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, né? E também vai ter influência na questão climática, a dinâmica climática. Então, se o El Niño, eu tenho aqui um aquecimento na região equatorial, um aquecimento por volta de 0,5 graus Celsius, já impacta aqui a questão climática. Na Laninha, eu tenho esse resfriamento. Então, há um resfriamento anormal das águas do Pacífico, né? Também na variação de 0,5 grau ou mais, né? Abaixo da média que eu tenho registrado. Isso vai causar qual tipo de impacto no clima global? Vai provocar o quê? Redução das chuvas no leste e no norte da região amazônica. Então a região amazônica vai ser a mais afetada aqui no caso. Redução da quantidade de chuvas. E essa diminuição dos índices pluviométricos pode impactar na questão dos incêndios. Tá? Já em relação à região nordeste, nós vamos ter aqui um aumento das secas nas regiões norte, nas regiões centrais e norte da região nordeste. Então a região nordeste aqui vai ser impactada aqui pela questão das secas. Esse resfriamento vai tornar esse ar mais seco, né? Retira a umidade, isso vai ajudar a contribuir para a seca na região nordeste, principalmente na porção central e na porção norte da região nordeste. Tá? Com esse slide aqui, pessoal, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. Até a próxima aula, que será a nossa última aula do nivelamento. Obrigado a todos aí e até a próxima.